Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais um Tech Talk. Sou a Ana Vitória, responsável pelo time de cibersegurança e privacidade da Kigo. Sou uma mulher parda, com cabelos pretos, com blusa preta, e estou utilizando óculos de grau. Hoje estou aqui com o Everton, tá? Everton? Olá, bom dia a todos. Eu sou Everton da Dark Trace, sou um homem pardo, estou de barbas e cabelos curtos. Bom, como eu falei, é um prazer estar novamente aqui em um Tech Talk com vocês, dessa vez com um tema que traduz exatamente onde estamos posicionando a nossa atuação hoje em cibersegurança com o Darktrace, tá? A integração entre todo o ecossistema de network, tá? Como é que a gente evolui de um perímetro estático para uma defesa mais inteligente e conectada, né? Então, hoje, mais do que falar de tecnologia, a gente vai falar de convergência. Então, convergência entre redes, inteligência artificial, automação, porque a verdade é que as infraestruturas não são mais ambientes isolados. Então, elas precisam se comunicar, precisam se integrar, né? Então, elas se tornam um ecossistema, o que a gente chama de ecossistema vivo, né? Seja complexo, ele é dinâmico, ele está em constante evolução, mas tudo está conectado, né? Se atualizando o tempo todo, e isso acaba mudando a forma como a gente enxerga cibersegurança. Então, quando a gente fala de network, dentro da visão da Kigo, a gente não está falando só de tráfego, só de throughput, conectividade, a gente está falando de entender o comportamento da rede, né? De onde está vindo o tráfego dos meus endpoints, do meu firewall, como eu correlaciono os eventos em tempo real, e principalmente como eu ajo de forma autônoma quando tem algum alerta, algum comportamento malicioso, antes que o incidente venha a acontecer por alguma porta de entrada da minha rede, né? Então, é exatamente esse o papel da Darktrace, é trazer inteligência para dentro da infraestrutura e aprender como o ambiente detecta esses padrões, né? E consegue responder em segundos. O nosso papel hoje na Kigo é fazer toda a conexão dessa sopa de letrinhas que hoje a gente conhece como CIEM, EDR, Cloud e tantas outras, para uma visão mais 360 de cibersegurança. Então, a intenção hoje aqui é sair um pouco da teoria, né, e mostrar como a gente conecta certas peças e transforma essa visibilidade em uma ação mais efetiva, né? Como é que a união entre a inteligência artificial e análise comportamental acaba nos levando para um modelo mais proativo de proteção da infraestrutura. Então, no fim das contas, cibersegurança hoje não é sobre ferramentas isoladas, tá? É sobre orquestração de dados, de alertas, de respostas, e uma integração de uma forma mais resiliente, se assim eu posso chamar. Então, sejam muito bem-vindos, e agora, para seguir essa jornada aqui hoje com vocês, eu passo a palavra para o Everton, da Darktrace, que vai mostrar como essa inteligência acontece na prática. Perfeito. Muito obrigado, Ana, por uma brilhante introdução. Eu acho que você foi muito feliz quando você colocou, né, a palavra ali de um ecossistema, né? Porque hoje as ferramentas de segurança elas não podem ser independentes, elas precisam ser colaborativas, elas precisam que uma fale com a outra para que a gente consiga ter ali uma estrutura que consiga cobrir em todos os aspectos, né, da nossa rede, da nossa infraestrutura, lembrando que
não existe uma ferramenta que por si só seja única, completa, e nela você vai estar 100% seguro. É a união das ferramentas que a gente vai conseguir chegar num nível de segurança, de proteção adequada para o nosso ambiente. Eu vou compartilhar a tela, mostrar uma pequena apresentação aqui. A Ana vai me ajudar passando os slides, mas basicamente a Darktrace ela é uma pioneira em utilizar inteligência artificial para aprendizado de ambientes de infraestrutura, tá? O que significa isso? A Darktrace ela não depende de uma base anterior, de um catálogo de serviços ou um catálogo de ameaças para fazer um match entre o que está acontecendo versus o que ela está vendo. Ela não precisa disso. Ela entende o perfil do usuário e, a partir do momento que entende o perfil do usuário, ela consegue criar um DNA dessa máquina. Feito o DNA dessa máquina, a gente consegue entender qual que é o perfil de comportamento, o padrão de vida, e com isso a gente consegue saber quando foge esse padrão, o que, que acontece, e consegue ser assertivo em tudo que foge ao padrão. O que é 100% assertivo, porque se você sofrer qualquer tipo de ataque, se você sofrer qualquer tipo de invasão, vai ser algo que vai sair do padrão de funcionamento normal da sua infraestrutura, vai sair do padrão do funcionamento do que você espera, e a Darktrace ela está de olho nesses desvios. Aqui, para exemplificar esse ponto, eu trago um exemplo bem simples. À esquerda você deve estar vendo a funcionária Joana. A Joana ela tem um perfil mais administrativo, então ela utiliza no dia a dia ali as ferramentas do pacote Office, faz acessos web na internet e utiliza um file server na porta 445 ali no terceiro servidorzinho. Muito bem, esse é o perfil de vida da Joana. A Joana, a vida toda que ela vem trabalhar, ela realiza esse tipo de ação. Do outro lado, nós temos a Renata. A Renata, ela já é da área de TI, ela já é uma pessoa que faz acessos diferenciados. Então, a Renata, ela acessa bastante o servidor de banco de dados para fazer manutenções, ela acessa um web server, porta 80 e 443, para poder fazer acesso aos seus sistemas. Elas podem, inclusive, estar uma sentada ao lado da outra, compartilhando a mesma rede, que o Darktrace ele vai entender esse padrão de vida de uma e entende o padrão de vida da outra. Uma vez que o padrão de vida está estabelecido, eu consigo entender como que vai funcionar e a partir dos desvios a gente consegue tomar ações, alertas e tudo mais. Quando o produto em si, só uma curiosidade, até um tempo atrás eles chamavam Antígena, e era justamente por conta de uma alusão ao que acontece no corpo humano. Nós estamos bem, estamos pleno. Quando alguma coisa que não deveria entra no nosso corpo, uma infecção por bactéria, um micro-organismo, o nosso corpo dá sinais, nosso corpo não fica pleno. Então, através desses sinais, nós vamos no médico e ele sabe diagnosticar o que está acontecendo com a gente. Então, quando você tem uma febre, é seu corpo falando, olha, tem alguma coisa errada no organismo dessa pessoa. Aí o médico ele vai fazer uma avaliação, exame de sangue para chegar no diagnóstico. Então, foi nessa alusão que o produto foi criado para dentro do ambiente tecnológico, para criar um padrão de vida, e o que foge desse padrão de vida, a gente acaba tomando alguma ação, fazendo alguma atividade. Ana, por gentileza, passa para o próximo slide, que eu vou exemplificar como que funcionaria essa mudança. Então, imagina o seguinte, nossa funcionária Joana, ela recebeu lá um link, ela acabou clicando na lista de demitidos de 2025, né? Esses e-mails phishing aí que a gente manda de teste e 80% da empresa cai. Então,
ela foi e clicou nesse link. A partir do momento que ela clicou, instalou um malware ali na máquina dela, um scriptzinho, e agora a máquina dela, além dos acessos normais que faz, ela está fazendo tentativas de conexão lateral na porta 445. Para quem sabe, isso é muito típico de um Ransom. O Ransom, ele tenta achar ali a porta 445 aberta e fazer movimentos laterais. Então, agora, a máquina da Joana, ela começa a fazer esse comportamento. Só que, veja, historicamente, o Dark Trace tem o padrão de vida da Joana, que ela não faz isso. Ou seja, isso é algo que passou a ser feito, é algo que está se desviando do funcionamento normal do computador da Joana. Logo, pode vir a ser um problema. Por gentileza, Ana, próximo. Então, como que funciona o posicionamento do Dark Trace? O Dark Trace, ele vai estar conectado ao switch core, e uma vez que ele está conectado ao switch core, ele está recebendo todo o tráfego oriundo do que está passando no switch. Então, veja, os acessos da Joana, os acessos da Renata, os acessos de todos os outros funcionários, eles fazem o acesso norte-sul para a internet, o acesso leste-oeste, e todo esse tráfego está sendo copiado para dentro do Dark Trace. E é assim que o Dark Trace entende como que é o padrão de vida dessas máquinas. Uma vez que a máquina desvie do padrão de vida a qual ela é programada para fazer, é o que ela deveria fazer, esse desvio, ele bate no Dark Trace e o Dark Trace gera um alerta. Então, aqui em vermelho, nós temos um alerta de um SMB spread, onde a equipe do NOC, ou a equipe do SOC, eles vão estar com uma tela aberta, olhando e vendo que teve um desvio. O que cabe ao analista fazer? O analista cabe entrar em contato com essa usuária, entender o que aconteceu. Às vezes você vai falar com a usuária, isso é muito comum, tá? A gente pega no dia a dia, estou trazendo cases reais aqui para vocês. Às vezes você vai falar com a usuária, e aí a usuária vai falar, não sei o que aconteceu, eu não fiz nada. Normal. Aí a pessoa pega o computador, leva para uma rede de quarentena, passa um scan, vê se teve alguma coisa instalada, faz a correção e devolve para o usuário. Mas também é muito comum a gente pegar usuários que estão fazendo algum teste, principalmente time de desenvolvimento. Eles começam a fazer algum teste, ou seja, eles têm a máquina deles trabalhando, aí eles estão lá fazendo um desenvolvimento. Aí chega um momento que eles querem fazer um teste, e esse teste foge ao padrão da máquina. Então, o Dark Trace consegue capturar, inclusive, essa tentativa. Por quê? Porque essa tentativa, ela pode vir a ser nociva. Eu já tive casos reais onde o pessoal de desenvolvimento começou a fazer umas transferências de arquivos gigantescos e topou os links de internet, né, fazendo transferência para cloud. Então, como para eles a parte de infra é meio abstrata, eles acabam não tendo muito essa noção de limite, de consumo, e eles querem executar a tarefa deles. Então, o Dark Trace não apenas num viés de segurança consegue ser um apoio, mas também no viés ali de compliance, de controle, porque em tese era para esse time de dev entrar em contato com infra, com segurança, falar que estava fazendo essas transferências e, de fato, essa comunicação a gente sabe que é bem difícil, né? E uma vez que o equipamento está executando alguma coisa anômala, está executando alguma tarefa que não é do padrão de vida deles, nós entramos com uma feature da Darktrace também, que é Respond. O que é o Respond? Basicamente, é a habilidade que o próprio Darktrace tem de bloquear o comportamento anômalo ou quarentenar o usuário completamente, ok? Como que funciona esse bloqueio? O Darktrace, ele espufa o IP desse dispositivo que está apresentando
o comportamento errado e começa a enviar pacotes de reset em nome desse equipamento. Então, todo mundo que tinha conectividade com esse equipamento está recebendo pacotes de reset, está matando essas conexões. Algo muito importante, tá? O Respond, ele pode ser configurado para tirar, para acabar totalmente com as conexões da máquina, como ele pode ser configurado apenas para acabar com as conexões que são indevidas. Voltando ao exemplo, a Joana, ela tem conexões que são pertinentes de Office 365, de conexão do SMB, conexão da internet. Tudo isso, para a máquina dela, é permitido e está ok. O que está se desviando na máquina dela é um movimento lateral na porta 445. Então, o Darktrace ele tem essa inteligência de bloquear só o que está se desviando. Por isso que, se você está aqui, está nos ouvindo, tem Darktrace no seu ambiente e tem medo de colocar porque o Darktrace pode gerar algum tipo de bloqueio indevido, fique tranquilo. Darktrace, por padrão, ele não bloqueia a máquina como completamente, ele bloqueia o que se desvia do padrão da máquina. E ainda somos potencializados pela configuração de bloqueio autônomo ou bloqueio por confirmação. Então, esse bloqueio para acontecer, caso você esteja como uma confirmação humana, algum analista precisa entrar dentro do alerta e clicar num botão lá para poder bloquear. O Darktrace, ele dá sugestão, ele chega e fala, olha, eu sugiro para você que você faça o bloqueio da máquina X. Então, isso é o formato humano. O Esse formato é um humano... ponto super importante. Desculpa até te cortar, Everton. Acho que isso é um ponto super importante que clientes chegavam para mim perguntando: ah, beleza, mas eu tenho uma anomalia aqui no meu banco de dados. Se acontecer, ele vai parar tudo, vai isolar. E aí, quando eu explicava que a Darktrace tinha essa inteligência para bloquear apenas o que era anomalia, o pessoal não acreditava, né? E aí é só demonstrando na prática que realmente veio assim a entender que de fato funciona. Eu não vou isolar meu banco, eu não vou isolar o meu servidor de aplicação. Eu vou bloquear exatamente aquela anomalia. Não, perfeito, perfeito. Obrigado pela contribuição e, por favor, contribua mais. Então, o Darktrace ele tem essa inteligência. Ele vai bloquear aquilo que está fugindo ao controle, aquilo que está fugindo ao que é pertinente daquela máquina. E nós confiamos tanto na nossa ferramenta que nós propomos, e o ideal é que o cliente chegue ao ponto de utilizar esse bloqueio de forma autônoma, sem necessidade do usuário ir lá clicar para poder bloquear alguma coisa. Dessa forma, pode só voltar, Ana, rapidinho, que eu só vou finalizar o raciocínio aqui. Dessa forma, a gente garante que quaisquer sintomas não virem problemas. Porque, veja, enquanto você está no Human Confirmation, um sintoma pode estar ganhando proporção e na hora que um analista humano for ver, já pode ter se tornado um problema. E a nossa ideia vamos tratar o sintoma, para que o sintoma não vire um problema, para que o cara não tenha que ir no médico, perguntar para o médico o que aconteceu. Então, a Darktrace ali, ele já vai e já resolve a dor, antes que a dor, né, se torne algo muito, muito pior. Lembrando... Isso desde um scan de rede, tá, pessoal? Começou a fazer scan de rede, a Darktrace já bloqueia até um possível ransom, né? Onde ele vai começar a criptografar os arquivos, a Darktrace já bloqueia essa conexão. Então, o tempo que você leva para o seu analista acessar o ambiente, fazer a análise e fazer o bloqueio, já pode ter acontecido muita coisa, como o Everton falou, né? Então, por isso que é altamente recomendável que, a partir do momento que a Darktrace aprendeu o comportamento, né, da organização, já ative a resposta autônoma para não ter esse tipo de problema. Perfeito, Ana. Excelente. E lembrando também que nós temos um aplicativo mobile, né, para iOS, para Android, e através desse aplicativo você consegue tanto dar respostas, né, humanas.
Então, você recebe ali uma notificação que teve um caso que exige uma resposta humana, como você também consegue, caso aconteça um bloqueio autônomo, você consegue retirar esse bloqueio. Por exemplo, o caso que eu acabei de falar de um dev que está fazendo um teste. Se o cara justificar para você que aquilo é algo que realmente é lícito, é um teste que ele está fazendo, tem autorização do chefe, você, como segurança, entendeu que, embora o comportamento seja estranho, não é nocivo para a rede, e imagina que você está na hora do almoço, então você não precisa aguardar, voltar para o escritório para abrir o seu computador. Você pode pegar o aplicativo web, dar um comando ali, e ele já tira aquela ação de bloqueio, tá? Então a Darktrace, ela pensa ali em todas as esferas e todas as camadas para te trazer a proteção que você precisa, e a gente sabe que proteção geralmente envolve algum processo burocrático, mas a gente fornece ferramentas para que a burocracia seja a menor possível. Então, uma vez que você entenda que aquilo é bom, que aquilo faz parte do trabalho, que aquilo é um desenvolvimento, você pode ali, a toque de caixa, fazer a retirada caso seja necessário. Mas muito bem, com esse cenário, a gente tem a resposta autônoma funcionando dentro do nosso ambiente, só que a gente pode ter ou gerar um outro problema. Temos uma outra esfera aqui que pode ser problemática, que a gente não consegue resolver com o produto Network e o Responde apenas. Aqui eu tenho uma topologia que exemplifica, tenho certeza que 90%, né, dos nossos clientes aqui, onde eu tenho um switch core centralizado, abaixo dele tem os meus switches de acesso, todos fazendo um duplo uplink, abaixo dos switches de acesso tem os meus serviços convencionais, então tenho telefonia, tenho videoconferência, tenho minhas estações de trabalho, tenho os meus operadores, e todos eles ali trafegando normal, switch core, tem uma VLAN específica para servidores, fazendo a conexão ali dos servidores, tem uma conexão com o firewall é o cara que vai proteger os acessos que vão para a internet, e muito bem, tudo muito legal. E o que é muito comum hoje em dia é, ali no canto direito, você vê os computadorzinhos em verde, que são as estações de trabalho remota. Então, imagina agora que as nossas queridas Joana e Renata estão trabalhando remotamente. Agora, vamos pensar no cenário. Tudo que acontece no Switch Core, pode passar para o próximo slide, Ana, por gentileza. Tudo que acontece no Switch Core, o Darktrace vai ter a visibilidade. Pode passar para o próximo, por gentileza. O Darktrace, posicionado no Switch Core, ele vai ter a visibilidade de tudo que passa dentro do data center, ok? Então, a gente consegue ver o que está acontecendo através da nossa probe conectada nos switches de acesso, através da nossa master, a gente vai ter aquela visualização, assim, completa da nossa estrutura de rede, ok? Isso, Ana. Pode voltar mais um, por favor. Isso, ok. E aí, tivemos, né, 99% das empresas tiveram o advento das clouds. Então, ali em cima, colado no firewall, a gente tem as nossas principais clouds, a grande maioria das empresas utiliza essas duas, Azure e AWS. Nesse exemplo aqui, só para exemplificar o funcionamento, eu conectei elas via uma VPN site-to-site com os firewalls, e o Darktrace, ele consegue ver tudo que está passando dentro do firewall, dentro do data center, porque ele está conectado no switch core, tudo passa pelo switch core, ele vai ter visibilidade. Muito bem, só que agora, a máquina da Joana, que é a primeira máquina lá da esquerda, lá em cima, perdão, da direita lá em cima, ela está se comportando mal. Ela está com o mesmo comportamento, fazendo aquele envio de pacotes de 445 para tudo quanto é lado. Só que agora temos um problema, uma problemática. Por quê? Porque ela está fora do ambiente da nossa rede.
ela é um ativo que pertence a nós, ela precisa do mesmo cuidado, da mesma proteção de quem está dentro, porém ela está fora. O mundo, né, nosso mundo globalizado exige isso. Quem está em outro país, está trabalhando, precisa ter o mesmo nível de proteção de quem está dentro. E só que aí, como que a gente faz as questões de bloqueio? Como que a gente faz as questões de conectividade agora? Então, temos essa problemática. De novo, quem está dentro do meu switch core, sem problema algum, eu consigo continuar protegendo. Quem está fora, assim como as 3 usuárias aqui à direita, temos um problema. Por quê? Porque, embora o comportamento dela chegue aqui no Darktrace, porque ela tem uma VPN com Firewall, essa VPN com Firewall vai estar espelhada para dentro do Darktrace, o Darktrace conhece o comportamento dela. Só que, na hora de fazer o bloqueio, aquele tipo de bloqueio que nós fazemos não vai atravessar a internet para chegar no usuário. Eu consigo até bloquear o meu perímetro aqui. Só que, veja, imagina que são usuários que conectam na cloud. Esses usuários, assim que eles fecham a VPN, quem passa a ser o gateway deles, quem passa a controlar o acesso é o Firewall. E o Firewall, ele já está conectado direto com as clouds. Esses pacotes não chegam no switch core. Ou podem até chegar no switch core através do espelhamento para o Darktrace, só que o Darktrace não vai conseguir chegar a resposta até o usuário final. Por quê? Porque o tráfego que vai para a cloud, por exemplo, está sendo roteado pelo firewall. O que significa isso? Que quando nós mandarmos o pacote do reset, quando nós mandarmos o TCP reset, muito provavelmente ele vai ser bloqueado aqui no firewall. Não vai passar. E aí temos um problema. Por quê? Porque eu consigo bloquear o comportamento estranho dessas máquinas, que pode ser um ransomware, por exemplo, eu consigo bloquear de que entre dentro da minha estrutura local, dentro do meu switch core, dentro dos meus switches de acesso, dentro das minhas VLANs de servidores. Só que eu não vou conseguir bloquear que esse cara não conecte com as clouds, porque esse pacote ele não vai atravessar esse ambiente. Então, o que, que a gente faz? E aí entra o objeto do nosso papo aqui hoje. É um ecossistema de segurança. A gente tem uma habilidade nativa de integrar com a grande maioria dos firewalls de mercado, tá? Então, a gente faz a integração com o firewall e, através dessa integração, nós informamos o firewall de como que será a conectividade, do que está acontecendo e o que está fugindo do padrão. E aí o firewall ele vai tomar a decisão de como fazer esse bloqueio. Por gentileza, Ana, próximo slide. Eu fiz questão de trazer aqui uma visualização, que eu tenho certeza que é comum para todo mundo aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Como que é a estrutura de uma regra de firewall, tá? Então, basicamente, via de regra, a gente tem a estrutura de uma regra sempre como sendo um nome, que você vai colocar um identificador que fica mais fácil para você, para sua empresa. Talvez vocês tenham algum tipo de convenção de nomenclatura, então isso é algo totalmente nominal de vocês. Nós temos o source. Source é o campo do IP de origem, tá? Então esse campo é fundamental porque é partindo desse princípio, né? Então lembrando que todo firewall ele vai ser um stateful, então ele vai manter uma tabela de sessão. Então você tem o IP de origem, próximo campo, o IP de destino. Então, ele precisa dar match nessas duas condições e na terceira condição, que é o service, que é a porta da conexão, por exemplo, ou um serviço específico, né? Os NG Firewalls, hoje você consegue colocar um serviço específico, não necessariamente uma porta, entendendo que um serviço pode rodar em várias portas. E o último campo é o action. Campo de action, o que eu vou fazer? Eu vou permitir ou eu vou bloquear? Eu vou permitir com alguma ressalva ou eu vou bloquear? Ressalva, por exemplo, eu posso ter uma regra de firewall que eu coloque um schedule.
para que essa regra ela fique ativa só um determinado período do dia e não o dia todo. Então, essa é uma estrutura de regra de firewall básica, ok? Que 99% dos firewalls trabalham assim. Por gentileza, Ana, como que funciona a integração com o Darktrace? Tá? Isso é muito importante. O Darktrace, e eu costumo fazer essa analogia, tá? O Darktrace, ele é um garçom, que ele vai pegar uma informação que está incorreta, aliás, vai pegar o IP de alguém que está fazendo algo incorreto, algo que não deveria, e levar para o firewall. Agora, o contexto do que o firewall vai fazer com esse IP depende da arquitetura, depende da definição, depende do que você, administrador, planeja para sua estrutura. Porque, se você lembrar lá no início, a gente falou que o Darktrace ele não bloqueia tudo por padrão. Ele vai bloquear só o que se desvia do comportamento. Aí, a minha pergunta para você é, quando você for criar a integração, você vai fazer a integração de tal forma que o que é padrão do usuário continue ok e só bloqueie o que é indevido? Ou você vai fazer um bloqueio geral? Eu sempre abordo isso com os clientes, porque a gente sabe que a integração, a gente fala de integração, isso enche os olhos, né? Ah, consigo integrar meu sistema, que legal. Só que muitas vezes a gente só faz porque é disponível, mas não vê o ganho por trás daquilo. E a gente não quer que você, né, nosso cliente, ou nosso futuro cliente, venha fazer, a aplicar alguma tecnologia nossa meramente porque está disponível, mas sim porque você vai ter um retorno muito positivo daquilo. Então, você, diante da integração, conseguir pensar no que o seu firewall vai fazer com a informação é fundamental para que a integração tenha sucesso. E vou te dizer mais, a integração a gente configura em 5, 10 minutos. É super simples. Agora, o que o firewall vai fazer com a informação pode levar muito tempo, porque pode ser necessário fazer um estudo para saber se uma VLAN específica compensa quarentenar a máquina, ou se outra VLAN específica, a gente pode pegar e deixar só aquilo que é pertinente. Então, por exemplo, você pode deixar uma regra de firewall de que portas 80 e 443 estão livres, porém, tudo que se desvie disso, que o Darktrace informar, vai ser bloqueado. Então, as possibilidades elas são infinitas para fazer esse tipo de bloqueio. E o Darktrace é uma pequena outra analogia. Imagina que o Darktrace é uma professora que leva um aluno até a sala da diretoria. O que vai ser conversado na diretoria, entenda que a diretoria é o firewall, é o diretor, o aluno, aí vai falar com os pais. Então, eu preciso que isso fique muito claro, que o Darktrace ele vai enviar uma informação para o firewall. A partir do momento que ele envia essa informação, é com o firewall. O Darktrace não tem mais nenhum tipo de ação que não seja avisar que o comportamento não esteja mais acontecendo. Tudo isso através de API. Tá? Então, o IP de gerência do seu firewall precisa ter conectividade com o IP de gerência da master da Darktrace, e através de API nós enviamos a informação do IP. Então, eu até deixei um exemplo aqui, onde através da API eu estou enviando o IP 10.10.121 para ser bloqueado, ok? Como que vai ser essa configuração do lado do firewall? Do lado do firewall, via de regra, você vai fazer um objeto vazio, e esse objeto vazio vai ser chamado por API. O Darktrace, ele só vai jogar essa informação lá dentro. Então, numa convenção de nomes para informações que vêm do Darktrace, você pode, por exemplo, colocar que o nome vem regras Darktrace, origem Darktrace, para que você entenda que aquilo está vindo através do Darktrace. E o Darktrace, ele vai entender o comportamento daquela máquina e ele vai fazer o envio da informação, como ele vai fazer a retirada
tá? Então, a partir do momento que você teve ali um bloqueio por conta de um comportamento anômalo, uma vez que aquele comportamento não esteja acontecendo e deu um expire nas ações do Darktrace, ele faz a retirada daquela informação. Tudo via API, tudo via sem necessidade, né, de uma interação humana para que esse processo seja realizado. Uma vez feito isso, Ana, por gentileza. Uma vez feito isso, então agora a gente tem o nosso Darktrace conectado com o nosso firewall, fazendo o envio das informações, como acabamos de falar, e essas informações, elas são base das decisões que o firewall vai fazer para esse IP. Então agora, com essa solução, eu consigo proteger também a minha cloud de um usuário que está remoto com um comportamento malicioso. Então, veja, até antes dessa integração, o usuário, eu conseguia com o Darktrace proteger o meu ambiente interno desse usuário, porque eu tenho visibilidade do que está acontecendo dentro do meu ambiente. A partir do momento que passa do firewall para fora, eu não tenho mais visibilidade. Ou posso até ter visibilidade, só que eu não tenho mais como dar ação de responde. Então, agora com a integração, eu envio para o firewall essa informação. Enviando para o firewall essa informação, eu posso ter lá, por exemplo, que o IP que o Darktrace me informou com destino para as clouds, ele, com o serviço XYZ, ele vai ser um deny. Então, eu já consigo fazer com que a minha esfera de proteção ela seja mais ampliada. Ela consegue ser mais produtiva no sentido de proteger mais ambientes que não necessariamente estão dentro da minha estrutura interna. Everton, isso é um cenário muito comum hoje, principalmente pós-pandemia, né? Então, tem o pessoal trabalhando no home office, seja dentro do seu país, seja em outros. Então, como é que eu consigo manter o nível de segurança para contemplar todos os meus colaboradores, todos os meus ativos, né? E a Darktrace tem essa cobertura ampla, consegue chegar em todos os pontos, seja no ambiente físico, seja na cloud, seja até no módulo de endpoint com o meu colaborador estando em outro país. Então, precisa se manter esse nível de segurança, independente se está dentro do escritório ou não, né? Perfeitamente, perfeitamente. Aí você já tocou no ponto que aqui eu já estou caminhando para o final. A Darktrace, ela tem a integração que funciona super bem, super legal. São integrações nativas, tá? Todas por API. Mas também temos o client para você instalar na máquina lá da Joana e da Renata. Então, quando a gente tem esse client instalado, que é o endpoint, que pode ser tema aí do nosso próximo Tech Talk, Ana, toda essa proteção que existe para a rede interna, ela é enviada para os usuários que estão remotos. Então, eles passam a estar virtualmente dentro do ambiente Darktrace, sendo avaliados por Darktrace, e aí sim, mesmo se não houvesse a parte da integração, esse usuário ele estaria protegido e ele conseguiria sim receber as ações, porque vai por parte da cloud da Darktrace. Não depende necessariamente mais da integração. Mas a integração continua sendo fundamental para que você consiga ampliar essa camada e trazer até mais controle do que você quer fazer. Só lembrando que de novo, a analogia, né, do garçom. Darktrace, ele fornece a informação para o firewall. O que o firewall vai fazer com essa informação é pauta de uma conversa, de uma arquitetura, de um desenho, para que vocês consigam absorver o melhor que a integração consegue oferecer. E por último, eu trouxe aqui, por gentileza, Ana, uma foto de todas as integrações possíveis que nós temos dentro do nosso ambiente, tá?
para cada linha dessa, é um link que vai te levar para o passo a passo de configuração, tá? Então, eu sou muito honesto aqui em dizer para vocês que eu não conheço, né, a grande maioria. Por quê? Porque nós temos clientes aqui, nós atendemos clientes de todos os tamanhos, de todos os tipos, e há uma infinidade de clientes. Então, muitos clientes têm uma tecnologia, outros têm outras, e aí a gente acaba não conseguindo, né? É humanamente possível a gente entender com bastante intimidade todas as integrações, tá? Hoje nós focamos na integração de Firewall, né, que é basicamente a última coluna aqui. Então temos todas essas integrações possíveis. Caso você tenha Darktrace e não tenha o seu produto aqui na lista, dentro do Customer Portal você pode fazer um pedido, que é uma feature request, que a gente chama. Essa feature request vai para um time que vai avaliar, tá, a necessidade. Então, não estou aqui te garantindo que você vai abrir um chamado e vai ter um mês, vai estar com a integração, não é isso. Mas uma vez que o time de desenvolvimento da Darktrace entenda que aquilo faz sentido, que vai trazer um retorno legal, então a gente vai sim para um ambiente de desenvolvimento. E o que eu acho mais bacana assim, da Darktrace, ela não esconde nada de você, cliente. Tudo que você tem acesso é o nosso material de estudo e de trabalho do dia a dia, tá? Então, quando você chegar aqui para mim e falar, Everton, eu queria fazer uma integração com... Eu vou abrir o mesmo documento que você vai abrir para a gente conseguir se guiar, para conseguir os passos ali. Então, a Darktrace ela não tem nenhum tipo de restrição ou uma fonte de conhecimento para os internos e outra para os externos, inclusive para os parceiros, tá? O material que a gente tem e que o pessoal da Kigo tem é exatamente o mesmo do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de recursos. Então, a Darktrace ela é muito fair nisso. A gente não quer trazer nenhum bloqueio para que você não usufrua plenamente da nossa ferramenta e fique dependente de nós. Se você for fazer qualquer coisa e não conseguir desenvolver, por qualquer motivo que seja, nós estamos 100% à disposição de vocês para poder apoiar, para poder fazer as configurações com vocês. Porém, fiquem à vontade de usufruir de toda a autonomia que a Darktrace oferece. Então, com isso, eu finalizo a minha parte, agradeço imensamente a atenção de todos, agradeço a Ana e a Kigo por esse convite tão especial, espero que seja o segundo de muitos aí para a gente falar bastante de Darktrace, e estou à disposição caso tenha alguma questão a ser feita. Bom, muito obrigada, Everton. Temos algumas perguntas, tá? A primeira é: quanto tempo demora para a Darktrace aprender o ambiente? Tá. Geralmente, nós pedimos de 7 a 10 dias, tá? Mas isso é muito importante, eu passei por isso, é o Érico, né? Érico, prazer em falar com você. Passei por isso semana passada, então eu já vou dar um cenário real aqui. A Darktrace, ela tem um método de ingestão de tráfego dentro daquela nossa master, que é por vSensor, que é uma probe virtual, que você vai ter lá no seu ambiente virtual. Então, você pega os dados, envia para ela, ela se comunica com o nosso master, ok? A partir do momento que o tráfego está entrando no Darktrace, nós pedimos de 7 a 10 dias para que o Darktrace entenda o padrão de vida daquela máquina, um tempo hábil para que o Darktrace entenda o padrão de vida daquela máquina. Mas, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o cliente fez essa configuração e aí passou mais 7 dias e ele ligou o switch core dele, que são as conexões físicas para pegar o restante da rede. Então, via de regra, o que a gente pede para você? Para cada entrada massiva, não estou falando, né, de colocar um equipamento a mais na sua estrutura, mas para cada entrada massiva de dados, a gente pede esse tempo de maturação, de 7 a 10 dias. Então, no caso dele, foram 14 dias, porque ele colocou um vSensor lá no início, aí deu 7 dias, depois dos 7 dias ele colocou o restante da rede.
Então, eu pedi para ele contar mais 7 dias para que a gente tenha esse período de maturação adequado, tá? Mas, via de regra, para um projeto normal aí, é de 7 a 10 dias de maturação. Tanto para o produto network quanto para o produto e-mail, tá? Que a base de funcionamento é muito parecida. Então, tem essa métrica que a gente pede. Boa. A outra questão, Everton, é se é ideal colocar no modo autônomo, né, desde a instalação ou somente algum tempo após de treinamento, ou seja, de aprendizado da Darktrace. Luciano, prazer em falar com você. Excelente pergunta, tá? Eu sugiro sempre, Luciano, que iniciemos a partir dos 7 dias, né, que eu acabei de falar em cima da pergunta do Érico. Então, a partir desses 7 dias, a gente já pode ativar. Contudo, eu sugiro que a ativação fique pelo menos um tempo aí de mais uns 7 dias em modo humano, tá? Para que você consiga, com sua equipe, entender os momentos que são trigados, os momentos que o Darktrace sugere algum tipo de bloqueio, para que você entenda isso antes de colocar no autônomo. Não é por conta de falta de confiança na ferramenta, muito pelo contrário. É mais por uma questão de aprendizado do cliente, né? Então, nesse momento, eu visto a camisa do cliente e eu quero que você não simplesmente seja uma pessoa que vai ter ali o ambiente autônomo sem entender o que está acontecendo. E para você entender o que está acontecendo, a resposta humana eu acho importante, tá? Então, um projeto que ele sai totalmente dentro do que a gente entende 7 dias de aprendizado, 7º dia aplico a resposta humana, deixo mais 7 dias, e dentro desses 7 dias, o Darktrace ele permite que janelas do dia eu consiga colocar como autônomo. Então, imagina o seguinte, eu tenho equipe presente no escritório de segunda a sexta, sábado e domingo não tem ninguém. Então, eu posso pegar a minha janela de schedule e coloco que sábado e domingo eu quero autônomo, e os dias da semana eu quero human. Ou o inverso, posso colocar autônomo sábado e domingo, e durante a semana, human. Então, é muito granular o que você pode fazer, tá? Mas a minha sugestão é sempre vamos começar com humano para que você, cliente, esteja adaptado ao que o Darktrace faz, e a partir do momento que você estiver adaptado, a gente joga para o Autonomous. Esse é o fluxo ideal que a gente sugere de implantação. Acho que você tocou num ponto super bom, Everton, em relação a ser granular. Então, temos essas janelas de ativação de responde autônomo, humano, final de semana. Também a gente consegue diminuir mais o nível em relação beleza, vou ativar de modo autônomo, os modelos relacionados a Ransom, né? Então, tem um comportamento bem específico de Ransom, onde a gente já consegue habilitar. Então, como você falou, pode ser feito de forma bem granular. E eu tenho 2 perguntas aqui, Everton. Você mostrou no slide várias integrações ali. Quais integrações você considera assim mais críticas para ter esse alcance de uma resposta mais autônoma dentro de um SOC moderno, né? A gente sabe que Darktrace não depende de outras ferramentas para tomar ação, né? Mas a gente, como o tema do nosso Tech Talk, que é fazer essa integração, quais você considera mais importantes? Tá. 2. Primeiro foi o objeto da nossa conversa, é o Firewall. Eu acho que assim é fundamental que o Darktrace esteja com o Firewall, né? Como você bem colocou, Darktrace não depende, mas é uma forma de a gente aumentar a cobertura de segurança, tá? E a outra é a integração com logs, com CIEM, com qualquer coisa que possa jogar logs para dentro do Darktrace. Por quê? A partir do momento que eu tenho um objeto dentro do Darktrace, esse objeto, que pode ser ali um IP, por exemplo, ele é randômico, ele tem comportamentos diferenciados. Então, a máquina de um usuário,
Hoje ela pode ter o IPX, amanhã o IPY, porque ela vai pegar por DHCP, se deu leasing no DHCP, o IP que ela estava hoje pode estar entregue para o outro. Ok, como que a gente traz riqueza de informação em cima desse dispositivo? Através das integrações. Então, com uma integração com o CIEM, por exemplo, eu consigo enriquecer a informação que eu tenho sobre o meu dispositivo. Quanto mais informação, mais poder para o Dark3. Então, quanto mais informação ele tiver com o dispositivo, mais poder. Por exemplo, um dispositivo é muito comum estar às segundas-feiras dentro do escritório. Só que o restante dos dias vai estar em filiais. Então, esse tipo de informação não é uma informação que vem naturalmente dentro de um pacote, de um payload. Isso é algo que é por observabilidade. Então, o que a gente puder pegar de informação externa, jogar para dentro do Darktrace, para a gente poder enriquecer aquele dispositivo de informações, o Darktrace ele vai conseguir compilar isso e vai ter resultados melhores na inteligência que vai proporcionar para aquele ativo. Então, assim, que eu acho fundamental é Firewall e tudo que você pode usar para enriquecer o ativo. Não apenas o CIEM, você tem configurações de LDAP, você tem syslog, você tem outras ferramentas, mas tudo que é para enriquecer e Firewall. Isso é o que eu entendo como fundamental de largada para a gente já ter. Entendi, boa. Temos mais algumas perguntas, Everton. O Érico, nesse processo de aprendizagem, consigo fazer ajustes para evitar os falsos positivos? E eu acho que correlaciona um pouco com a próxima pergunta da Júlia, que é, existe risco de falso positivo elevado nas primeiras semanas de uso? Existe, tá? Existe sim, então já vou responder as duas. Júlia e o outro foi? O Érico. Érico. Érico e Júlia, obrigado. Existe sim, tá? O Darktrace, ele tem uma matriz, tá? De operação, de observabilidade comum e natural para todos os ambientes, tá? Então, o Darktrace, quando você instala, ele está olhando a sua empresa como ele olha toda e qualquer empresa na face da Terra, do ponto de vista de segurança. Porém, tem comportamentos que a natureza do seu negócio ela vai precisar ter, que do ponto de vista de segurança não é uma brecha, não é uma violação, mas não é algo comum. Então, esse ponto que não é comum, o Darktrace ele vai te alarmar sim, tá? Então, respondendo à pergunta do Érico, sim, Érico, diante desse cenário, eu já consigo ir fazendo o que a gente chama de tunings para que a gente evite o máximo possível os falsos positivos, tá? E respondendo à pergunta da... Me perdoe. Júlia. Júlia, sim, Júlia, diante desse período vai acontecer o falso positivo, é inevitável e até mesmo bom, porque isso vai evidenciar para você, que é de segurança, um falso positivo que talvez seja algo que, que é um comportamento de uma aplicação, mas poderia ser feito de uma forma diferente. Às vezes é o comportamento de uma aplicação só que está com alguma brecha de violação que você não está conseguindo enxergar. Então, a gente, através da customização dos modelos, a gente vai evitando o falso positivo, tá? A ferramenta, ela tem um período de maturação dentro do seu ambiente. Esses 7 dias, que a gente pede de 7 a 10 dias, ele constrói o padrão de vida, tá? Mas a construção do padrão de vida não necessariamente quer dizer que o Darktrace já está implantado e já conhece seu ambiente como um todo. Pelo contrário, tá? Nós temos sim que preparar o Darktrace para o nosso ambiente. Para isso, a gente conta aí com parceiros do nível da Kigo, que tem todo conhecimento para olhar o seu negócio e traduzir o seu negócio para dentro do Darktrace. Mas não é uma ferramenta que passou os 7 dias ou os 10 dias e está pronta. Ela vai exigir ali uma customização para que ele fique adequado dentro do seu ambiente.
um refinamento, né? Então, à medida que a gente vai identificando os alertas, em paralelo, o time vai informando a IA da Darktrace que aquilo, não, aquele alerta a gente faz de fato, a gente roda aquele scan, a gente faz determinadas atividades que a gente precisa ensinar, pelo menos nesses primeiros momentos, para a Darktrace que aquilo é um comportamento, é um padrão, né, Perfeito. da organização. Temos uma outra pergunta aqui do Henrique, que é: computadores fora da minha rede podem ser monitorados pela Darktrace? Podem ser monitorados através do nosso produto do endpoint. Tá? Então, a gente tem um client, que esse client é instalado na sua máquina. Esse client se comunica com uma cloud específica desse produto, e essa cloud se comunica com a master de dentro da sua estrutura. Então, sim, você vai conseguir, de dentro da sua estrutura, ter toda a visibilidade dos seus usuários remotos, desde que eles tenham esse client instalado, que é um segundo produto que nós temos para oferecer. Perfeito. Acho que não temos mais perguntas. Bom, muito obrigada, Everton, pela parceria de sempre. A Tabata, que está aqui. Muito obrigada, Tabata. Esse foi mais um Tech Talk da Kigo. Nos vemos no próximo, tá? Muito obrigada, pessoal. Agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.